Você acredita que conhece a história do Brasil? Que aprendeu tudo sobre escravidão nas aulas de história do colégio? Deixe eu te contar uma verdade que vai revirar seu estômago. Te ensinaram apenas uma versão higienizada. Uma mentira conveniente que protege famílias tradicionais até hoje. O que realmente acontecia nas senzalas e nos quartos das casas grandes era pior do que qualquer tortura física que você possa imaginar. Por que isso importa agora, em pleno século XXI? Porque as famílias que cometeram esses crimes ainda são donas das terras, ainda controlam a política, ainda aparecem nas listas de mais ricos do país. E mais importante, porque 87% dos brasileiros que têm DNA africano carregam marcadores genéticos europeus no cromossomo Y. A prova científica definitiva de que homens brancos estupraram mulheres negras de forma sistemática durante mais de 300 anos. Seu próprio DNA pode carregar a marca dessa violência. Aqui está a minha promessa para você. Nos próximos minutos, vou te mostrar documentos reais, relatos de testemunhas oculares, inventários de fazendas, cartas de padres e diários de viajantes estrangeiros que descrevem com detalhes brutais o que acontecia. Não é teoria. Não é exagero. São fatos históricos que a elite brasileira tentou apagar, mas que sobreviveram em arquivos portugueses, em bibliotecas universitárias e na memória de descendentes que guardaram essas histórias por gerações. Agora me responda uma coisa e seja honesto nos comentários. Você sabia que existiram fazendas de reprodução no Brasil, onde mulheres escravizadas eram forçadas a engravidar continuamente para gerar mais escravos? Escreva aí embaixo se isso é novidade para você, ou se alguém já tinha te contado essa verdade. Vamos começar pelo começo, pelo momento exato em que tudo começou. 22 de janeiro de 1552, Capitania de Pernambuco. O primeiro engenho de açúcar do Brasil já estava funcionando há 2 décadas, e a máquina da escravidão girava sem parar. Naquele dia, um navio negreiro desembarcou no porto do Recife, trazendo 140 africanos acorrentados nos porões. Entre eles, 32 mulheres. O cronista português Pero de Magalhães Candavo, que testemunhou a chegada de escravos naquele período, escreveu no seu livro História da Província de Santa Cruz uma frase que até hoje causa arrepios. Ele disse: "As negras são repartidas entre os senhores conforme suas necessidades, e as mais formosas são guardadas para serviços particulares da casa." Essa expressão aparentemente inocente, serviços particulares, escondia um horror que ele não ousou descrever completamente. Mas outros testemunhos foram mais diretos. O viajante francês Jean Deléry, que esteve no Brasil entre 1556 e 1558, não teve pudor nas suas anotações. No livro Viagem à Terra do Brasil, publicado em 1580, ele escreveu com todas as letras: "Os portugueses usam as negras como bem entendem, sem respeito por idade ou vontade, tratando suas escravas como animais destinados à satisfação de seus desejos." Essa não era a opinião de um homem só. Era a descrição de um sistema que funcionava em todos os engenhos, em todas as fazendas, em todas as casas senhoriais do Brasil colonial. E o pior, era legal. A legislação portuguesa da época considerava o escravo como propriedade total do senhor. O Código Filipino, que vigorou no Brasil de 1603 até 1816, estabelecia que o dono tinha direito absoluto sobre o corpo e a vida do escravizado. Não havia crime se um senhor violentasse sua própria escrava,
porque na visão jurídica da época, isso seria equivalente a um homem usar seus próprios objetos. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funcionava na prática. No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, existe um processo da Inquisição de 1637 contra um senhor de engenho da Bahia chamado Antônio Fernandes Braga. Ele não foi acusado de estuprar suas escravas, isso era considerado normal. Ele foi processado porque obrigava suas escravas a se relacionarem com escravos específicos que ele escolhia, tentando criar crianças mais fortes para o trabalho pesado. No depoimento, uma testemunha descreveu o seguinte: o dito senhor mantinha as negras jovens em quartos separados e ordenava que certos negros fossem até elas na calada da noite, sob ameaça de açoite caso se recusassem. O processo revela que pelo menos 12 mulheres engravidaram nessas condições em apenas 2 anos. Antônio Fernandes Braga foi condenado, mas não pelo estupro ou pela violência sexual. Foi condenado por interferir nos sacramentos do matrimônio cristão. Percebe a perversidade? A Igreja Católica não se importava com o sofrimento das mulheres. Se importava apenas com o fato de que essas uniões forçadas não tinham bênção religiosa. Agora, imagina a cena. Você é uma menina de 14 anos, arrancada da sua aldeia em Angola. Sobreviveu aos horrores do navio negreiro. Viu dezenas de pessoas morrerem ao seu lado durante a travessia do Atlântico. Chegou viva, mas desnutrida, aterrorizada, sem falar uma palavra de português. Você é comprada por um senhor de engenho. No mesmo dia, te levam para a senzala. As mulheres mais velhas olham para você com pena e medo. Uma delas, que fala sua língua, sussurra: reza para que ele te mande trabalhar na roça. Se ele te chamar para a casa grande, seu sofrimento será pior que a morte. Essa era a realidade. Os inventários das fazendas coloniais separavam as escravas em 2 categorias: negras de roça e negras de casa. As primeiras trabalhavam nos canaviais, nas plantações, nas moendas. As segundas eram mantidas dentro da casa do senhor. E aqui está o detalhe macabro, que poucos historiadores têm coragem de mencionar. As negras de casa tinham um valor de mercado muito maior. Em um inventário de 1738 do Engenho Santana, em Ilhéus, uma negra de roça de 20 anos era avaliada em 200 mil réis. Uma mulata de casa da mesma idade valia 800 mil réis, 4 vezes mais. Por quê? Porque ela tinha pele mais clara, fruto de estupros anteriores, e porque era mantida limpa e bem alimentada para agradar aos olhos do Senhor. Você consegue entender a mensagem implícita nisso? O mercado de escravos precificava mulheres de acordo com sua adequação para abuso sexual. Quanto mais jovem, mais clara, mais bonita, maior o preço. Era um mercado de carne humana destinado também à exploração sexual. O padre jesuíta André João Antonil, que viveu no Brasil entre 1681 e 1716, escreveu um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Nele, há um capítulo dedicado a Conselhos para o Bom Governo dos Escravos. E ali, no meio de orientações sobre alimentação e castigos, está esta frase reveladora: não convém que o senhor se familiarize demasiadamente com as escravas, pois isso gera desordem na casa e ciúmes da senhora. Repara que ele não diz: não convém que o senhor abuse das escravas. Ele diz: não convém que se familiarize demasiadamente. Como se o problema fosse o excesso de intimidade.
não o estupro em si. E o motivo? Proteger a paz doméstica da esposa branca, não a dignidade da mulher escravizada. Porque sim, as senhoras brancas sabiam. Como não saberiam? Elas viam as crianças de pele cada vez mais clara nascendo nas senzalas. Viam os olhares dos maridos sobre determinadas escravas. Viam as meninas mulatas sendo trazidas para dentro da casa para trabalhos leves. E o que faziam? Na maioria dos casos, descarregavam a raiva e o ciúme, não nos maridos, mas nas próprias escravas. Há relatos documentados de senhoras que ordenavam que escravas grávidas fossem açoitadas até perderem o bebê. Há casos de mulheres que mandavam marcar com ferro em brasa o rosto de escravas consideradas bonitas demais, desfigurando-as para que os maridos perdessem o interesse. No livro Viagem ao Brasil, publicado em 1824, a inglesa Maria Graham descreveu uma cena que presenciou em uma fazenda no Rio de Janeiro. Ela viu uma senhora mandar amarrar uma jovem escrava a um poste no pátio e pessoalmente aplicar 50 chibatadas, enquanto gritava: "Essa negra atrevida seduziu meu marido." A vítima tinha apenas 15 anos e estava grávida. Maria Graham ficou horrorizada. Ela tentou intervir e foi advertida pelo dono da casa. "Senhora inglesa, não se meta nos costumes brasileiros. Aqui cada um cuida do que é seu. A menina escrava era sua. Ele podia fazer o que quisesse." Mas voltemos aos números, porque eles contam uma história ainda mais assustadora que os relatos individuais. Pesquisas genéticas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2015 analisaram o DNA de mais de 6.000 brasileiros autodeclarados pardos e negros. O resultado foi devastador. 87% das pessoas com ancestralidade africana apresentavam cromossomo Y de origem europeia, mas DNA mitocondrial de origem africana. O que isso significa em linguagem simples? Que seus ancestrais paternos eram homens brancos europeus e seus ancestrais maternos eram mulheres negras africanas. Agora pensa bem. Se a miscigenação brasileira fosse resultado de relacionamentos consensuais, de casamentos, de amor, como alguns historiadores do passado tentaram romantizar, você esperaria encontrar equilíbrio. Esperaria ver cromossomos Y africanos com DNA mitocondrial europeu também, certo? Esperaria ver filhos de homens negros com mulheres brancas na mesma proporção. Mas não é isso que os dados mostram. O que os dados mostram é que homens brancos cruzavam a barreira racial livremente, forçadamente, enquanto homens negros eram impedidos de chegar perto de mulheres brancas sob pena de morte. O que os dados mostram é estupro sistemático, organizado, mantido durante séculos como política de controle social. O geneticista Sérgio Pena, da UFMG, um dos líderes dessa pesquisa, declarou em entrevista: "Os números não mentem. A miscigenação brasileira não foi um encontro harmonioso de raças como querem nos fazer crer. Foi o resultado de violência sexual massiva contra mulheres africanas e indígenas." Ele foi criticado duramente por setores conservadores da academia e pela elite brasileira. Mas os dados estavam ali, irrefutáveis. Deixa eu te mostrar outro dado horripilante. Entre 1831, quando o tráfico atlântico de escravos foi oficialmente proibido, e 1888, quando a escravidão foi abolida,
A população escrava no Brasil não diminuiu drasticamente. Pelo contrário, em algumas regiões até aumentou. Como? Através da criação interna de escravos. Historiadores como Laurentino Gomes documentaram a existência de fazendas especializadas em reprodução de escravizados. Uma delas ficava em Remígio, na Paraíba, outra em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nessas fazendas, mulheres eram mantidas em regime de reprodução forçada. Como funcionava? Mulheres jovens, entre 15 e 30 anos, eram separadas do restante da população escrava. Homens selecionados como reprodutores, os mais fortes e saudáveis, eram forçados a ter relações com essas mulheres. Tudo sob vigilância dos feitores. Tudo registrado em cadernos de controle. Quando a mulher engravidava, era poupada de trabalhos pesados apenas até dar à luz. Depois do parto, o bebê era tirado dela em questão de dias. A mãe voltava ao regime de reprodução. O bebê era criado por escravas mais velhas, consideradas improdutivas para trabalho pesado. Quando crescia, era vendido ou incorporado à força de trabalho da fazenda. Nas ruínas da fazenda de Remígio, ainda existe uma construção de pedra chamada pelos descendentes locais de Casa do Parto. É uma estrutura de paredes grossas, com apenas uma porta e uma pequena janela gradeada. Buracos nas paredes permitiam que os capatazes vigiassem o interior sem entrar. Ali, as mulheres davam à luz, completamente sozinhas, e passavam no máximo 3 dias com o recém-nascido antes de serem separadas. A historiadora Gabriela Salcedo Figueira, que pesquisou reprodução escravista no Brasil do século XIX, afirma: há evidências de que essa prática era muito mais disseminada do que imaginávamos. A escassez de escravos após o fim do tráfico atlântico criou um mercado interno de reprodução, e o Brasil copiou o modelo americano de fazendas criadoras. Ela estima que centenas dessas fazendas existiram no interior do país, mas seus registros foram destruídos ou desapareceram. Por que destruir os registros? Porque após a abolição, em 1888, o governo imperial ordenou a queima de documentos relacionados à escravidão, oficialmente para evitar que as gerações futuras guardassem ressentimento. Na prática, para proteger as famílias senhoriais de processos de reparação e para apagar as provas dos crimes cometidos. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, em 1890, ordenou pessoalmente a incineração de toneladas de documentos, livros de registro de escravos, inventários de fazendas, correspondências entre senhores, tudo queimado. O que sobreviveu foram fragmentos, documentos esquecidos em arquivos portugueses, cartas pessoais preservadas por acaso. Mas voltemos às mulheres escravizadas e ao que acontecia com elas dentro das casas grandes. Há um depoimento chocante registrado no livro Memórias de um Feitor, publicado anonimamente em 1858 por um ex-capataz de engenho em Pernambuco. Nele, o homem descreve sem remorso o que presenciou. Ele conta que o senhor do engenho onde trabalhava mantinha sempre 3 ou 4 mucamas jovens nos aposentos próximos ao seu quarto. Essas meninas, entre 12 e 18 anos, dormiam em esteiras no corredor e eram chamadas durante a noite. O feitor descreve: se alguma se recusava ou chorava alto demais, o senhor mandava que eu a levasse ao tronco e aplicasse 20 chicotadas. Depois disso, elas aprendiam a ficar quietas. Ele também relata que quando uma dessas meninas engravidava,
o senhor a vendia para outra fazenda, para evitar problemas com a sinhá. Em alguns casos, se a criança nascesse muito clara e com traços evidentes da família senhorial, o bebê era entregue a uma família pobre para criar, junto com uma pequena quantia em dinheiro. Assim, a criança crescia como filha adotiva, sem nunca saber a verdade. Você consegue imaginar o trauma psicológico dessas mulheres? Arrancadas da África ainda crianças ou adolescentes, vendidas como mercadoria, estupradas repetidamente, engravidadas à força e depois tendo seus filhos arrancados dos braços. Tudo isso enquanto eram tratadas como objetos, sem direito à palavra, sem direito ao luto, sem direito à própria dor. E não havia para onde correr. Uma escrava fugitiva era caçada por capitães do mato, homens especializados em rastrear e recapturar escravos fugidos. Quando recapturada, a punição era exemplar. Além do açoite no tronco, marcação com ferro em brasa em forma de F de fujona no ombro ou no rosto, e em casos de reincidência, mutilações. Corte da orelha, amputação de dedos, corte do tendão de Aquiles para impedir nova fuga. Há registro de uma jovem escrava chamada Sabina, do engenho São João em Alagoas, que tentou fugir 3 vezes. Na terceira recaptura, o senhor ordenou que cortassem os tendões dos pés dela. Ela passou o resto da vida arrastando as pernas, incapaz de andar, mas ainda obrigada a trabalhar sentada, descascando mandioca e costurando sacos. Viveu até os 32 anos nessa condição. Outro aspecto raramente discutido é a violência sexual coletiva. Há relatos de feitores e capatazes, homens brancos pobres contratados pelos senhores, que também abusavam das escravas. E eles faziam isso com a conivência dos proprietários, porque era considerado parte dos privilégios do cargo. No livro Brasil, Colônia de Exploração, o historiador Jacob Gorender menciona um caso documentado em 1783, no Maranhão. Um feitor foi acusado pela esposa do senhor de engenho de usar indevidamente 5 escravas. Quando o caso chegou ao senhor, ele respondeu: "Deixe o homem em paz. É natural que ele satisfaça suas necessidades. Para isso estão as negras." O feitor não foi punido. As 5 mulheres foram vendidas para evitar que a denúncia se espalhasse. Isso criava uma hierarquia de terror. Abaixo dos senhores estavam feitores, capatazes, até escravos de confiança que recebiam pequenos poderes. E as mulheres escravizadas estavam no fundo absoluto dessa pirâmide, vulneráveis a todos. Existem também registros de padres que abusavam de suas escravas. O Tribunal do Santo Ofício processou vários religiosos no Brasil colonial por esse crime, mas sempre com acusações indiretas. Nunca diziam o estupro. Usavam eufemismos como solicitação no confessionário, trato ilícito, pecados da carne. Um caso emblemático é o do padre José Fernandes de Oliveira, vigário de uma paróquia em Vila Rica, hoje Ouro Preto, processado pela Inquisição em 1752. Dezenas de testemunhas afirmaram que ele mantinha 2 escravas jovens em sua casa e que todos na vila sabiam do concubinato. Uma das escravas, chamada Joana, teve 3 filhos dele. Quando o caso foi investigado, o padre alegou que as negras o seduziram. Foi punido com penitências espirituais e transferido para outra paróquia. As escravas foram vendidas. Percebe como o sistema protegia os agressores. Mesmo quando havia denúncia, mesmo quando todos sabiam, a punição era simbólica. E as vítimas pagavam o preço. Eram separadas de seus filhos,
vendidas para longe, perdendo qualquer rede de apoio que pudessem ter construído. Outro elemento crucial era a idade das vítimas. Meninas escravizadas começavam a ser abusadas muito cedo. Há registros de senhores que compravam meninas de 8, 9 anos especificamente para criar dentro de casa e educar segundo suas necessidades. No inventário post-mortem de um fazendeiro de Campos dos Goitacazes em 1846, está listada uma mulatinha de 10 anos, de boa aparência, criada dentro de casa, educada e obediente. O avaliador estimou seu valor em mais do dobro de uma menina escrava da mesma idade que trabalhava na roça. Por quê? O que uma menina de 10 anos poderia fazer dentro de casa que justificasse esse valor? A resposta óbvia é terrível demais para não causar náusea. Historiadores abolicionistas da época, como Joaquim Nabuco, mencionavam essas práticas de forma velada em seus textos. Nabuco escreveu em O Abolicionismo, publicado em 1883, A escravidão perpétua no Brasil, uma devassidão moral que corrói as bases da família e da sociedade. Ele não podia ser mais explícito, porque seria censurado, mas os leitores da época entendiam perfeitamente a que ele se referia. Havia também a questão racial dentro dessa violência. Mulheres mais claras, fruto de estupros anteriores, eram mais valorizadas e mais frequentemente mantidas dentro das casas. Isso criou uma hierarquia de sofrimento. Mulheres de pele mais escura trabalhavam até a exaustão nos canaviais, enquanto mulheres de pele mais clara eram mantidas como escravas sexuais domésticas. Essa divisão gerou traumas geracionais profundos na comunidade negra brasileira, incluindo o colorismo que persiste até hoje. A ideia de que pele clara é mais bonita não é natural. É resultado direto desse sistema de classificação e abuso. E os homens escravizados? Eles testemunhavam tudo isso impotentes. Há relatos de maridos escravizados sendo obrigados a assistir suas esposas sendo levadas para a casa grande. Há casos de pais escravizados, vendo suas filhas adolescentes sendo escolhidas pelo Senhor e não podendo fazer absolutamente nada. Um documento devastador encontrado nos arquivos do Museu do Negro, no Rio de Janeiro. É uma carta escrita em 1862 por um escravo alfabetizado chamado Tomás. Ele escreve para um amigo liberto descrevendo seu desespero. Minha filha Maria, que completou 13 anos, foi levada ontem para os aposentos do Senhor. Minha esposa chorou a noite toda. Eu nada posso fazer. Se eu reagir, serei morto e minha família ficará ainda mais desamparada. A carta foi interceptada e Tomás foi vendido para uma fazenda no interior de Goiás, separado da família. Essa era outra forma de controle. Usar o amor das pessoas escravizadas por suas famílias como ferramenta de dominação. Se você reagisse, não era só você que pagava, era sua esposa, seus filhos, seus pais. Então a maioria engolia a raiva, engolia a dor e obedecia, porque a alternativa era pior. Existem também registros de tentativas de resistência coletiva. Em 1826, no Engenho Espírito Santo, em Iguaçu, Rio de Janeiro, um grupo de 16 escravos planejou o assassinato do senhor, depois que ele estuprou 3 meninas na mesma semana. O plano foi descoberto por um escravo delator. Os 16 foram executados publicamente, enforcados em fila, diante dos outros escravos da fazenda. As 3 meninas foram vendidas. A mensagem era clara. Resistir significa morte. E não só sua morte, mas a destruição de qualquer chance de vida para aqueles que você tentou proteger. Precisamos falar também sobre os filhos gerados desses estupros.
o que acontecia com eles. Havia várias possibilidades, todas cruéis. Se nascessem muito claros, eram às vezes reconhecidos pelo pai biológico e criados em situação ambígua. Não eram livres, mas também não eram tratados exatamente como escravos. Não eram herdeiros, mas podiam receber pequenos favores. Se nascessem com pele escura, eram simplesmente incorporados à população escrava e cresciam sem saber quem era o pai. Ou sabendo, mas sem poder falar sobre isso. Há relatos de irmãos por parte de pai, um branco e livre, outro negro e escravo, convivendo na mesma fazenda em posições sociais abissalmente diferentes. A historiadora Mary Del Priore conta no livro História das Mulheres no Brasil o caso de um senhor de engenho em Pernambuco que tinha 3 filhos legítimos com a esposa branca e pelo menos 12 filhos com escravas. Os filhos brancos herdaram a fazenda. Os filhos negros continuaram escravizados, alguns deles trabalhando diretamente para seus irmãos brancos. Ela encontrou esse caso em inventários e testamentos de 1835. Imagina a perversidade psicológica disso. Você sabe quem é seu pai. Você vê seus irmãos de sangue crescendo na casa grande com todas as regalias, enquanto você trabalha 16 horas por dia no canavial. E você não pode dizer nada. Não pode reivindicar nada, porque o sistema não reconhece sua humanidade. Há também a questão religiosa. A Igreja Católica, que deveria ser guardiã da moral, foi totalmente conivente com esse sistema. Padres benziam os navios negreiros, bispos possuíam escravos, conventos e mosteiros tinham escravos trabalhando em suas propriedades. E quando o assunto era violência sexual, a Igreja olhava para o lado. Em raríssimas ocasiões, quando algum religioso mais zeloso denunciava abusos, a resposta era sempre a mesma. São costumes locais. Não podemos interferir na relação entre senhor e propriedade. Os negros têm natureza lasciva. Essa última justificativa é especialmente nojenta. A Igreja criou uma narrativa de que africanos eram naturalmente promíscuos, que as mulheres negras seduziam os senhores brancos, que eles não tinham controle sobre seus instintos. Assim, invertiam agressor e vítima. Assim, transformavam o estupro em pecado da vítima. Documentos da época mostram que essa narrativa era amplamente aceita. Em processos de separação, movidos por esposas brancas contra maridos que viviam em pecado com as escravas, os juízes eclesiásticos frequentemente culpavam as escravas pela sedução e não os senhores pelo abuso de poder. Uma das poucas vozes contrárias foi a do padre Antônio Vieira, que em seus sermões do século XVII criticou a luxúria descontrolada dos senhores de engenho. Mas mesmo Vieira nunca pediu o fim da escravidão ou da exploração sexual. Ele apenas aconselhava moderação e respeito pelo sacramento do casamento. Ou seja, o problema não era violentar mulheres escravizadas, mas fazê-lo de forma que ofendesse as esposas brancas. Agora vamos para um aspecto ainda mais sombrio: a violência sexual como punição. Há registros documentados de senhores que ordenavam o estupro coletivo de escravas como forma de castigo por rebeldia ou desobediência. No livro Escravidão e Racismo, a historiadora Lilia Schwartz menciona um caso em Vassouras, Rio de Janeiro, em 1857. Uma escrava chamada Rosa liderou uma pequena revolta na senzala, exigindo melhores condições de alimentação.
O senhor ordenou que ela fosse amarrada e que 5 capatazes a violentassem na frente de todos os outros escravos. Ela sobreviveu, mas ficou grávida. Quando o bebê nasceu, foi imediatamente tirado dela e vendido. Esse tipo de punição servia a 2 propósitos: quebrar psicologicamente a vítima e aterrorizar os outros escravizados, mostrando as consequências da resistência. Era terrorismo sexual como ferramenta de controle social. Outro elemento horripilante é o mercado clandestino de prostituição de escravas. Há registros de que em cidades maiores como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, alguns senhores alugavam suas escravas para bordéis ou diretamente para outros homens. O viajante inglês Harry Coster, que esteve no Brasil entre 1809 e 1815, escreveu no livro Viagens ao Nordeste do Brasil sobre essa prática. Ele descreve ter visto em Recife negras jovens sendo oferecidas por seus senhores para satisfação de marinheiros e comerciantes mediante pagamento. O dinheiro, obviamente, ficava com os senhores, não com as mulheres. Essa prática era especialmente comum com escravas urbanas. Mulheres que trabalhavam como lavadeiras, quitandeiras, vendedoras ambulantes, eram frequentemente obrigadas a se prostituir à noite e entregar os ganhos aos senhores. Se não alcançassem a quantia esperada, eram castigadas. Veja, havia até uma categoria de escravas chamadas negras de ganho, que eram mandadas para as ruas para ganhar dinheiro de qualquer forma possível. Oficialmente vendendo comida, lavando roupa, fazendo pequenos serviços. Extraoficialmente, muitas eram forçadas à prostituição. E as que conseguiam juntar algum dinheiro depois de anos eram às vezes autorizadas a comprar a própria liberdade, geralmente pagando valores muito acima do seu preço de mercado. Então pensa bem, uma mulher escravizada, estuprada repetidamente pelo senhor, obrigada a se prostituir nas ruas, junta centavo por centavo durante anos, e depois tem que pagar para ter o direito básico de existir como ser humano livre. E isso quando o senhor cumpria o acordo. Porque há casos documentados de senhores que pegavam o dinheiro e depois se recusavam a assinar a carta de alforria. Vamos falar agora de um aspecto que poucos conhecem: a violência sexual contra meninas e mulheres indígenas. Embora a escravidão indígena tenha sido oficialmente proibida mais cedo do que a africana, ela continuou existindo de forma camuflada através do sistema de aldeamentos e do trabalho forçado. Mulheres indígenas foram as primeiras vítimas da colonização portuguesa. Desde o início do século XVI, cronistas descrevem portugueses tomando índias para si, como se fossem troféus de guerra. Pero Vaz de Caminha, na carta sobre o descobrimento, já menciona o interesse dos marinheiros pelas indígenas. Mas aqui está a diferença crucial. Enquanto africanas eram vistas como propriedade valiosa a ser preservada porque custavam dinheiro, indígenas eram vistas como selvagens disponíveis, que podiam ser capturadas gratuitamente. Isso resultou em violência ainda mais brutal e descartável. O padre José de Anchieta, em cartas escritas em 1565, descreve com horror o que presenciou. Homens brancos entram nas aldeias e tomam as mulheres à força, algumas ainda crianças, e as levam para suas propriedades onde as usam segundo sua luxúria. Ele pedia a intervenção da coroa, mas suas cartas foram ignoradas. Havia também o sistema de cunhadismo, onde colonos portugueses se casavam com mulheres indígenas para estabelecer alianças com tribos. Mas esses casamentos eram frequentemente arranjados com meninas pré-adolescentes.
e não seguiam nenhum ritual indígena nem cristão legítimo. Era simplesmente um eufemismo para posse sexual. A escritora Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, estima que nos primeiros 100 anos de colonização, milhares de mulheres indígenas foram violentadas por portugueses. Muitas foram infectadas propositalmente com doenças como varíola, para dizimar populações inteiras. Outras foram escravizadas e mantidas em fazendas até morrerem de exaustão ou doença. A miscigenação brasileira, que incluiu indígenas, seguiu o mesmo padrão violento. Homens brancos cruzando a barreira forçadamente, nunca o contrário. Estudos genéticos mostram que a ancestralidade indígena no povo brasileiro vem quase exclusivamente por linha materna, assim como a africana. São as marcas do estupro colonial. Vamos retornar às escravas africanas e examinar um período específico. Após 1850, quando o tráfico atlântico foi efetivamente suprimido pela pressão britânica, o que mudou? Praticamente nada em relação à violência sexual, mas houve uma intensificação das fazendas de reprodução, com a impossibilidade de importar novos escravos da África. O preço dos escravizados disparou no mercado interno. Uma criança escrava que valia 200 mil réis em 1840 passou a valer 800 mil réis em 1860. Isso criou um incentivo econômico direto para a reprodução forçada. Fazendeiros passaram a investir em criar escravos como quem cria gado. E as técnicas eram igualmente desumanas. Historiadores encontraram cadernos de controle onde fazendeiros registravam o ciclo menstrual de suas escravas, anotavam quando engravidavam, calculavam taxas de natalidade e mortalidade infantil como se fossem animais de criação. Um desses cadernos, preservado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, pertenceu ao fazendeiro Joaquim Ferreira da Silva, de Campinas. Entre 1855 e 1867, ele registrou o nascimento de 93 crianças escravas em sua fazenda. Ao lado de cada nome está anotado: Mãe Fulana, Pai Incerto, ou Mãe Fulana, Pai Reprodutor Benedito. Benedito era um escravo classificado como reprodutor, porque tinha boa compleição física. Ele foi forçado a ter relações com pelo menos 20 mulheres diferentes ao longo de 12 anos. Tudo registrado no caderno. Não sabemos o nome de Benedito completo. Não sabemos sua história. Não sabemos se ele sofreu por ser usado dessa forma. Mas sabemos que existiu e que foi reduzido a uma função reprodutora. E as mulheres? Os nomes delas estão ali: Josefa, Felicidade, Mariana, Teresa, cada uma com múltiplos registros de partos. Josefa teve 7 filhos entre 1855 e 1867. Isso significa que ela passou 12 anos em ciclo quase contínuo de gravidez e amamentação forçados. Ela morreu em 1868, aos 33 anos, de febre puerperal, após o 8º parto. Veja bem a eficiência brutal do sistema. Josefa gerou 8 crianças escravizadas. Se cada uma valesse 800 mil réis no mercado, ela produziu 6.400 réis em propriedade para o senhor. Mais do que se ele tivesse comprado escravos importados. E o custo? A vida dela. Esse cálculo frio, essa lógica econômica da desumanização, é talvez o aspecto mais aterrorizante de tudo.
não eram apenas atos de violência individual motivados por desejo sexual. Era um sistema planejado, calculado, economicamente racional de exploração reprodutiva. Era eugenia escravista. O pesquisador Laurentino Gomes, que investigou essas fazendas de reprodução, declarou: "O Brasil copiou o modelo americano de criação de escravos, mas nossa historiografia tentou apagar isso. É mais confortável acreditar que a miscigenação foi harmoniosa do que encarar a verdade de que fomos, em muitos aspectos, tão brutais quanto os Estados Unidos." E aqui está outro dado perturbador. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que declarava livres os filhos de escravas nascidos após aquela data, não acabou com essas práticas. Pelo contrário, há evidências de fraude massiva. Padres registravam crianças com datas de nascimento anteriores à lei. Fazendeiros mantinham os ingênuos, como eram chamados, trabalhando nas fazendas até os 21 anos sob o pretexto de aprendizado. E as mães continuavam escravizadas, separadas dos filhos livres, vendo-os crescer sob o mesmo regime de trabalho forçado, apenas com um rótulo diferente. A Lei do Ventre Livre foi menos uma libertação e mais uma manobra política para acalmar pressões abolicionistas sem mudar estruturas profundas. Precisamos também abordar o período pós-abolição, porque a violência sexual não terminou em 13 de maio de 1888. A abolição libertou os escravizados da propriedade formal, mas não criou estruturas de proteção, não ofereceu reparação, não puniu os crimes cometidos. Mulheres negras recém-libertas continuaram vulneráveis. Sem terra, sem educação, sem recursos, muitas foram obrigadas a continuar trabalhando nas mesmas fazendas, agora como trabalhadoras livres, que recebiam salários miseráveis ou apenas moradia e comida. E os abusos sexuais continuaram, agora sem nem o valor de propriedade que antes oferecia alguma proteção contra a violência extrema. Historiadores documentaram casos de fazendeiros que, após a abolição, continuaram mantendo mulheres negras como amantes forçadas, agora com a desculpa de que eram relacionamentos consensuais. Mas qual era o poder de barganha dessas mulheres? Nenhum. Era aceitar ou passar fome. A socióloga Lélia Gonzalez, uma das primeiras intelectuais negras a abordar essa questão no Brasil, escreveu nos anos 80: "A mulher negra brasileira carrega o peso de 3 opressões: de raça, de classe e de gênero. Nossa história é a história de corpos violados e silenciados." Seu trabalho foi fundamental para trazer esse debate à tona, mas enfrentou resistência brutal da academia conservadora. Então, recapitulando tudo o que vimos até agora, documentos históricos comprovam que mulheres africanas e indígenas foram sistematicamente estupradas por senhores, feitores, padres, capatazes. Inventários mostram que eram precificadas de acordo com sua adequação para exploração sexual. Cadernos de fazendeiros revelam sistemas de reprodução forçada. Dados genéticos provam que a miscigenação brasileira resultou de violência masculina branca contra mulheres negras e indígenas. E a sociedade brasileira preferiu criar o mito da democracia racial, a ilusão de que aqui a mistura de raças foi pacífica e harmoniosa. Gilberto Freire, no influente Casagrande e Senzala, romantizou as relações entre senhores e escravas, usando linguagem que sugeria sedução mútua e afeto. Essa narrativa dominou décadas.
Só recentemente, historiadores e geneticistas começaram a desmontar essa mentira confortável. Só agora estamos começando a encarar a brutalidade real do nosso passado. E ainda há enorme resistência. Há quem acuse esses pesquisadores de revisionismo, de querer criar divisão racial, de exagerar. Mas os números não mentem. Os documentos estão lá. Os ossos nas valas comuns não mentem. O DNA não mente. A verdade é cristalina e aterrorizante. O Brasil foi construído sobre violência sexual em massa. E essa verdade foi sistematicamente apagada para proteger as famílias que cometeram e se beneficiaram desses crimes. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. A parte que faz a elite brasileira estremecer quando alguém ousa mencionar. As famílias que cometeram esses crimes não desapareceram. Elas estão aí, controlando terras, empresas, bancos, mídia, política. E elas nunca pagaram por nada. Uma investigação da agência pública, publicada em novembro de 2024, mapeou a genealogia de 116 autoridades brasileiras, incluindo senadores, governadores, deputados e ex-presidentes. O resultado? Pelo menos 33 deles têm antepassados diretos que eram senhores de engenho, donos de fazendas escravistas, traficantes de escravos. Deixa eu te dar nomes concretos. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, é descendente direto de Manuel Afonso de Mello Filho, usineiro dono da fazenda Cachoeirinha, em Alagoas. Essa fazenda funcionou com trabalho escravo até 1888. Documentos do Arquivo Nacional mostram que a família Mello possuía mais de 200 escravizados no final do século XIX. Do outro lado da linhagem, Fernando Collor descende dos Boekel-Collor, família de origem alemã que se estabeleceu no Sul e rapidamente se envolveu na política de controle sobre trabalhadores. A propriedade Cachoeirinha, onde nasceu Arnon de Mello, pai de Fernando, empregava descendentes de escravizados em condições miseráveis ainda no século XX. O Instituto Arnon de Mello, controlado pela família, confirmou essas informações quando pressionado. Mas não para por aí. Dezenas de senadores atuais, governadores de estados do Nordeste e do Sudeste, grandes empresários do agronegócio, todos carregam em suas árvores genealógicas o nome de senhores de engenho, barões do café, coronéis que construíram fortunas sobre corpos escravizados. E o que essas famílias fizeram com a riqueza acumulada através de 300 anos de trabalho forçado e exploração sexual? Investiram em terras, compraram títulos de nobreza, educaram os filhos na Europa, fundaram jornais e emissoras de rádio, financiaram campanhas políticas. Converteram capital econômico em capital político e simbólico. A pesquisadora Lilia Schwartz, em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, demonstra como as mesmas famílias que dominavam a economia colonial continuam dominando a economia atual. Elas apenas trocaram engenhos por usinas, fazendas de café por latifúndios de soja, escravos por trabalhadores em condições análogas à escravidão. E aqui está o ponto central. Essas famílias nunca foram responsabilizadas, nunca pediram desculpas, nunca devolveram um centavo da riqueza gerada por tortura, estupro e trabalho forçado. Ao contrário, seguem se apresentando como famílias tradicionais, construtoras da nação, pilares da sociedade brasileira. Você sabia que há processos judiciais em andamento pedindo reparação histórica pela escravidão? Em 13 de maio de 2023, exatamente 135 anos após a abolição, entidades do movimento negro entraram com uma ação judicial contra o Estado brasileiro.
A ação contém 3 pedidos, simples e profundamente necessários. Primeiro, reconhecimento formal de que o Brasil causou e continua causando danos às pessoas negras. Segundo, um pedido oficial de desculpas em nome da nação. Terceiro, criação de um fundo especial e permanente de combate ao racismo como forma de reparação financeira. Sabe o que aconteceu? A ação está parada, engavetada, esperando análise. Enquanto isso, os herdeiros dos escravizadores seguem votando leis no Congresso, cortando verbas de políticas públicas para a população negra, atacando cotas universitárias, enfraquecendo legislação trabalhista. O professor e pesquisador João Carlos Brum, especialista em filosofia política, explica: a herança colonial do Brasil gera um elitismo que transforma qualquer superioridade de renda em elemento central da autoestima individual. Isso faz com que a elite rejeite visceralmente qualquer projeto de redução de desigualdades. Em outras palavras, eles sabem de onde vem o dinheiro deles e não querem dividir. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente como esse sistema se perpetua. Em 2016, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Tratava-se de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no Pará. A Corte determinou que o Brasil pagasse indenizações que somavam mais de 4.600.000 dólares, além de conduzir investigações e garantir que crimes de escravidão não prescrevessem. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada para impedir prescrição de trabalho escravo. Sabe o que aconteceu? A PEC não avançou. Está travada no Congresso, onde muitos parlamentares são justamente descendentes de escravizadores ou representam interesses do agronegócio. Essa é a mecânica do silêncio comprado. Os mesmos que se beneficiaram historicamente do crime controlam hoje as instituições que deveriam punir e reparar esse crime. É como se os nazistas tivessem continuado governando a Alemanha após a Segunda Guerra e impedido qualquer discussão sobre o Holocausto. Absurdo? Mas é exatamente isso que acontece no Brasil. Vamos agora para um aspecto que poucos conectam: o papel da Igreja Católica nesse sistema e sua continuidade até hoje. A Igreja foi a maior proprietária de escravos do Brasil colonial. Ordens religiosas como jesuítas, beneditinos, carmelitas, todas possuíam fazendas enormes trabalhadas por centenas de escravizados. O Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, possuía em 1870 mais de 400 escravos trabalhando em suas propriedades. A Companhia de Jesus tinha engenhos inteiros funcionando com trabalho escravo. E como vimos na primeira parte, padres e religiosos também cometeram abusos sexuais contra escravas e indígenas. Quando veio a abolição, essas terras não foram redistribuídas. Ficaram com a Igreja. Hoje a Igreja Católica é uma das maiores proprietárias de terras urbanas e rurais do Brasil. Sua riqueza imobiliária, acumulada durante o período colonial através da escravidão, nunca foi questionada, nunca foi devolvida, nunca passou por nenhum processo de reparação. E mais, a Igreja nunca pediu desculpas formais pela sua participação na escravidão. Houve declarações genéricas, mas nenhum ato oficial de contrição, nenhuma abertura de arquivos internos, nenhuma reparação financeira às comunidades afrodescendentes. O Vaticano, que guarda documentos detalhados sobre todo o período colonial, nunca os disponibilizou integralmente para pesquisa. Em 2020, durante os protestos globais do movimento Black Lives Matter,
bispos brasileiros fizeram declarações condenando o racismo. Mas quando questionados sobre a participação histórica da Igreja na escravidão e sobre reparações, o silêncio foi ensurdecedor. Uma coisa é fazer discurso genérico contra o racismo. Outra é abrir os cofres e devolver o que foi roubado. Agora deixa eu te mostrar como a narrativa histórica foi manipulada para proteger essas instituições e essas famílias. Você aprendeu na escola sobre os bandeirantes, certo? Heróis desbravadores que expandiram as fronteiras do Brasil. Há estátuas deles em São Paulo, nomes de ruas, monumentos, feriados. O que não te contaram é que os bandeirantes eram escravizadores profissionais. As entradas e bandeiras eram expedições militares para capturar indígenas e escravizá-los. Milhares de indígenas foram mortos, aldeias inteiras destruídas, mulheres e crianças capturadas e vendidas. Mas a versão oficial os transformou em heróis nacionais. Da mesma forma, você aprendeu sobre a democracia racial brasileira. A ideia de que aqui não há racismo porque todos se misturam. Essa teoria foi criada por Gilberto Freire nos anos 30, no livro Casagrande e Senzala. Freire romantizou a escravidão, descreveu relações entre senhores e escravas como se fossem encontros amorosos, usou linguagem que sugeria sedução e afeto. Essa narrativa foi abraçada pela elite porque era conveniente. Se a miscigenação foi harmoniosa, não há por que falar em reparação. Se não houve violência sexual sistemática, não há crime a ser reconhecido. Se todos são iguais no Brasil, não há por que ter políticas afirmativas para negros. Mas a ciência destruiu essa mentira. Estudos genéticos das últimas 2 décadas provaram, sem sombra de dúvida, que a miscigenação brasileira resultou de violência masculina branca contra mulheres negras e indígenas. 87% dos brasileiros com ancestralidade africana têm cromossomo Y europeu, mas DNA mitocondrial africano. Isso não é amor. Isso é estupro estatístico. O geneticista Sérgio Pena, da UFMG, que liderou esses estudos, sofreu ataques pesados de setores conservadores da sociedade quando publicou os resultados. Foi acusado de criar divisão racial, de importar problemas americanos, de vitimismo, mas os dados estavam lá, irrefutáveis, e continuam lá. Aqui está uma pergunta que ninguém quer responder. Onde estão os descendentes das mulheres estupradas? Eles são a maioria da população brasileira. Segundo o IBGE, 56% dos brasileiros se declaram pardos ou pretos. Isso significa que mais da metade do país descende diretamente de mulheres escravizadas que foram violentadas. E onde estão os descendentes dos estupradores? Na elite, controlando terras, empresas, política, mídia. A conta é simples. Quem tinha poder para estuprar impunemente eram senhores, feitores, padres, homens brancos com recursos. Seus descendentes herdaram esses recursos e os multiplicaram, enquanto os descendentes das vítimas herdaram pobreza, trauma geracional e exclusão social. Existe um termo para isso em estudos sobre reparação histórica: transmissão intergeracional de vantagem e desvantagem. Os filhos de escravizadores nasceram com terras, educação, conexões políticas. Os filhos de escravizados nasceram sem nada. Muitas vezes nem sobrenome tinham. Essa diferença se acumulou ao longo de gerações. Hoje, a riqueza média de uma família branca no Brasil é 4 vezes maior que a de uma família negra.
A taxa de analfabetismo entre negros é o dobro da de brancos. A chance de um jovem negro ser assassinado é 2,5 vezes maior que a de um jovem branco. Esses números não são acaso. São consequência direta da escravidão e da ausência de reparação. Mas voltemos às famílias escravistas e a como elas mantêm o poder. Uma das estratégias é o controle da narrativa histórica através da mídia. Muitas das grandes empresas de comunicação do Brasil pertencem a famílias com passado escravista. Elas decidem quais histórias são contadas, quais são silenciadas, como o passado é apresentado. O grupo Arnão de Melo, que controla emissoras de TV e rádio no Nordeste, pertence à família de Fernando Collor, descendente de senhores de engenho. Eles têm interesse em que a história da escravidão seja apresentada de forma suavizada? Certamente. E tem poder para influenciar isso? Absolutamente. Isso explica porque durante décadas novelas e filmes brasileiros apresentaram a escravidão de forma romantizada. Escravas eram mostradas como sensuais e sedutoras. Senhores apareciam como homens atormentados por paixões proibidas. Raramente se mostrava a brutalidade real, o estupro, a tortura, o assassinato. Só recentemente, com pressão do movimento negro e maior diversidade na produção cultural, começamos a ver representações mais honestas. Mas ainda há enorme resistência. Quando o filme 12 Anos de Escravidão foi lançado em 2013, muitos críticos brasileiros disseram que era exagerado, que a escravidão no Brasil não foi tão violenta. Mentira. Foi igualmente brutal. Apenas mais hipócrita. Existe também o controle através do sistema educacional. Quem decide o que vai nos livros de história? Comissões formadas por acadêmicos, muitos deles ligados a instituições tradicionais, financiados por fundações mantidas por famílias antigas. Não é conspiração explícita, é simplesmente a forma como o poder funciona. Quem controla os recursos, controla o conhecimento. Durante décadas, livros didáticos ensinaram que a escravidão no Brasil foi mais branda que nos Estados Unidos, que senhores brasileiros eram paternalistas, que havia proximidade afetiva entre Casa Grande e Senzala. Tudo isso baseado na obra de Gilberto Freire, que, como vimos, romantizou o sistema. Só nos últimos 20 anos, com a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas, começou a haver mudança, mas mesmo assim, a implementação é desigual. Muitas escolas, especialmente particulares da elite, dão o mínimo de atenção ao tema. Vamos agora para um aspecto mais sombrio ainda. As tentativas de silenciar quem investiga essas histórias. Pesquisadores que se dedicam a estudar escravidão e suas consequências frequentemente enfrentam dificuldades para conseguir financiamento, sofrem ataques em redes sociais, têm suas carreiras prejudicadas. A historiadora Beatriz Nascimento, pioneira nos estudos sobre mulheres negras e escravidão no Brasil, foi assassinada em 1995, aos 52 anos, tentando defender uma amiga de um ex-companheiro violento. Sua morte não tem relação direta com o trabalho dela, mas o fato é que uma das maiores intelectuais negras do país foi silenciada prematuramente e seu trabalho permaneceu pouco conhecido por décadas. Lélia Gonzalez, outra gigante dos estudos sobre racismo e sexismo no Brasil, enfrentou marginalização acadêmica durante toda a vida. Apesar de sua contribuição fundamental para o pensamento social brasileiro, só recentemente
Décadas após sua morte em 1994, sua obra começou a ser reconhecida amplamente. Por quê? Porque elas incomodavam. Porque denunciavam o que a elite preferia esquecer. Porque mostravam que a democracia racial era farsa e que a violência sexual colonial tinha continuidade nas relações raciais contemporâneas. Existe também repressão mais direta. Em 2018, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que guardava o maior acervo sobre a escravidão e culturas africanas do país, pegou fogo. 20 milhões de itens foram perdidos, incluindo documentos insubstituíveis sobre o período colonial. A causa oficial foi problemas elétricos, agravados por falta de manutenção. Mas muitos pesquisadores questionam: por que um museu de importância histórica incalculável ficou abandonado até virar pó? Por que não houve investimento para preservar esses documentos? Seria negligência proposital? Uma forma lenta de apagar a memória? Não estou dizendo que foi um incêndio criminoso intencional. Estou dizendo que a elite brasileira tem pouco interesse em preservar memória que a incrimina. Se documentos desaparecem, se arquivos pegam fogo, se museus ficam sem verba, isso não é prioridade para quem governa. Porque esses documentos contam uma história que eles prefeririam que ninguém soubesse. Agora vamos falar de algo que vai te chocar ainda mais. As continuidades contemporâneas da violência sexual racializada. Você acha que o estupro de mulheres negras acabou com a abolição? Os números dizem o contrário. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, 68% das vítimas de estupro no Brasil são negras. Mulheres negras têm 2 vezes mais chance de serem estupradas do que mulheres brancas. E mais, quando o estuprador é branco e a vítima é negra, a chance de condenação cai drasticamente. Por quê? Porque existe no imaginário social brasileiro, herdado diretamente da escravidão, a ideia de que mulheres negras são naturalmente mais sexuais, mais disponíveis, menos dignas de proteção. Isso não é dito abertamente, mas está nas decisões judiciais, nas sentenças, nas absolvições. A pesquisadora Janaína Penalva analisou centenas de processos de estupro nos tribunais brasileiros e encontrou um padrão. Quando a vítima é negra, advogados de defesa frequentemente usam argumentos sobre o comportamento dela, sua vida sexual anterior, sua forma de se vestir. Quando a vítima é branca, esses argumentos aparecem muito menos. É a continuação judicial da lógica escravista. Há também o fenômeno do turismo sexual. O Brasil é destino internacional de turismo sexual. E quem são as principais vítimas? Meninas e mulheres negras e pardas de comunidades pobres. Homens estrangeiros, especialmente europeus e norte-americanos, vêm ao Brasil explicitamente para pagar por sexo com mulheres não brancas. E por que o Brasil? Porque existe globalmente uma imagem hipersexualizada da mulher brasileira, especialmente da mulher negra e mulata brasileira. Essa imagem vem diretamente do período colonial e foi exportada para o mundo. A ideia de que mulheres brasileiras são quentes, fáceis, disponíveis, é a objetificação colonial transformada em produto turístico. ONGs que trabalham com vítimas de tráfico humano e exploração sexual no Brasil relatam casos terríveis. Meninas de 13 e 14 anos sendo aliciadas em periferias e levadas para hotéis em zonas turísticas. A polícia sabe, hotéis sabem, taxistas sabem, mas há conivência, porque gera dinheiro. E quando há operações policiais, quem é preso?
As meninas, acusadas de prostituição. Os clientes raramente são responsabilizados. Os aliciadores, quando presos, pegam penas leves. O sistema continua protegendo o agressor e criminalizando a vítima, exatamente como no período colonial. Precisamos falar também sobre trabalho doméstico, que é onde a continuidade da exploração é mais evidente. Quem são as trabalhadoras domésticas no Brasil? Esmagadoramente mulheres negras. 65% das trabalhadoras domésticas são negras, muitas delas trabalhando sem carteira assinada, sem direitos, em condições análogas às da escravidão. E há casos documentados de abuso sexual de trabalhadoras domésticas por patrões. Meninas jovens, muitas vindas do interior, empregadas em casas de famílias ricas, sendo assediadas e violentadas pelos homens da casa. E quando denunciam, frequentemente são desacreditadas, acusadas de sedução, de querer dar golpe. O caso Dominique Strauss-Kahn, diretor do FMI, acusado de estuprar uma camareira africana em Nova York em 2011, chocou o mundo. Mas casos parecidos acontecem todo dia no Brasil. E ninguém fala. Porque a trabalhadora doméstica negra não tem credibilidade, não tem voz, não tem justiça, assim como as escravas não tinham. A antropóloga Lélia Gonçalves cunhou o termo serviço doméstico como reatualização da mucama, justamente para apontar essa continuidade. A trabalhadora doméstica hoje ocupa estruturalmente o mesmo lugar que a escrava doméstica ocupava. Dentro da casa, próxima da intimidade familiar, mas totalmente vulnerável, sem proteção real. Vamos agora examinar o que aconteceu em outros países que passaram por processos de escravidão e como trataram a questão da reparação. Nos Estados Unidos, há décadas existe debate público sobre reparações. Há comissões, propostas legislativas, movimentos sociais organizados exigindo que descendentes de escravizados recebam compensação financeira. Na Alemanha, após o Holocausto, o governo pagou bilhões em reparações para sobreviventes e seus descendentes. Há leis específicas criminalizando negação do Holocausto. Há memoriais em cada cidade. Há reconhecimento histórico inequívoco do crime e de suas consequências. Na África do Sul, após o fim do apartheid, houve a Comissão da Verdade e Reconciliação, onde crimes foram reconhecidos, vítimas foram ouvidas, agressores foram julgados. Houve políticas de redistribuição de terra e ação afirmativa em larga escala. E no Brasil? Nada disso. A Lei da Anistia de 1979 perdoou crimes da ditadura militar, mas nunca houve anistia ou reconhecimento para os crimes da escravidão. Não há memoriais significativos em cada cidade. Não há reparação financeira. Não há reconhecimento formal do Estado. As únicas políticas foram as cotas universitárias, implementadas a partir dos anos 2000, e mesmo essas são constantemente atacadas. Em 2023, houve tentativa no Supremo Tribunal Federal de derrubar a política de cotas. Foi mantida por pouco. Mas o fato de que existe questionamento judicial mostra como a elite resiste a qualquer redistribuição. Por que o Brasil é tão diferente? Porque aqui a elite escravista nunca perdeu o poder. Nos Estados Unidos, o sul escravista perdeu a guerra civil. Na Alemanha, os nazistas perderam a guerra. Na África do Sul, o regime do apartheid caiu. Mas no Brasil, a abolição foi uma transição negociada, onde os senhores mantiveram terras, riqueza e poder político. A abolição brasileira
foi a mais tardia das Américas. Só em 1888 foi feita sem nenhuma política de integração dos libertos, sem redistribuição de terra, sem educação, sem indenização. Os escravizados foram simplesmente jogados à própria sorte, enquanto os ex-senhores mantiveram tudo. E aqui está o detalhe cruel. Houve indenização, mas para os senhores, sim, você leu certo. Havia projetos no parlamento para indenizar os proprietários de escravos pela perda de propriedade. Felizmente não passaram, mas o simples fato de que foram discutidos mostra a mentalidade. Escravizados não eram vítimas a serem reparadas. Eram propriedade, cujos donos mereciam compensação pela perda. Então o Brasil entrou no século XX com uma população negra livre no papel, mas sem recursos, sem educação formal, sem terra, competindo em desvantagem total com imigrantes europeus que o governo brasileiro importou intencionalmente para branquear o país. Sim, havia política oficial de embranquecimento através de imigração europeia. Entre 1888 e 1930, o governo brasileiro subsidiou a vinda de milhões de imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses. Deu-lhes terras, ferramentas, crédito. Enquanto isso, ex-escravizados foram empurrados para periferias urbanas ou continuaram nas fazendas como trabalhadores semi-livres. Essa política não foi acidente. Foi um projeto deliberado das elites. Havia teorias científicas da época, hoje desacreditadas, que diziam que negros eram inferiores e que o Brasil só se desenvolveria se aumentasse a proporção de brancos na população. Então usaram imigração como forma de diluição racial. O resultado você vê até hoje. Regiões do sul do Brasil que receberam mais imigrantes europeus são mais ricas e mais brancas. Regiões do Nordeste com maior população negra descendente de escravizados são mais pobres. Isso não é coincidência. É consequência direta de políticas deliberadas de exclusão racial. Agora vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário: o papel de algumas pessoas negras na manutenção desse sistema. Havia escravos de confiança que recebiam pequenos poderes e ajudavam a controlar outros escravos. Havia capitães do mato negros que caçavam escravos fugitivos. Havia, após a abolição, pessoas negras que internalizaram a inferioridade e reproduziram o racismo. Isso não é traição ou fraqueza. É trauma. É o que acontece quando um grupo é oprimido por séculos. Alguns internalizam a lógica do opressor como mecanismo de sobrevivência. Isso tem nome na psicologia: identificação com o agressor. E continua acontecendo hoje. Há negros que defendem o mito da democracia racial, que negam a existência de racismo, que atacam políticas afirmativas, não por maldade, mas porque foram condicionados a acreditar que o problema é individual, não estrutural, que se eles conseguiram, outros também podem. Não enxergam o sistema porque foram convencidos de que são exceções. Isso é especialmente cruel, porque permite que a elite use essas vozes para legitimar a opressão. Veja, até negros dizem que não há racismo. Mas quem financia esses discursos? Quem dá plataforma? Quem amplifica? Geralmente as mesmas estruturas de poder que se beneficiam da continuidade da desigualdade. Precisamos falar também sobre resistência, porque houve muita. Desde o período colonial, escravizados resistiram de todas as formas possíveis. Fugas individuais e coletivas, formação de quilombos, comunidades de fugitivos que sobreviveram por décadas, alguns por séculos.
revoltas armadas, sabotagem, suicídio como ato de recusa. O Quilombo dos Palmares, no que hoje é Alagoas, durou quase um século, de 1580 a 1694. Chegou a ter 30 mil habitantes. Foi uma república negra independente, com governo próprio, agricultura, comércio, leis. Até que o governo colonial mandou dezenas de expedições militares e o destruiu completamente. Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo, foi morto e teve a cabeça decepada e exibida em praça pública em Recife como aviso para outros escravizados. Seu corpo nunca foi sepultado dignamente. Só em 1995, 301 anos depois, Zumbi foi reconhecido oficialmente como herói nacional. Mas quantos brasileiros conhecem sua história verdadeira? Houve também resistência através da cultura. Religiões africanas foram mantidas secretamente, disfarçadas de catolicismo através do sincretismo. Línguas africanas sobreviveram em vocabulário, ritmos, contos. A capoeira foi criada como arte marcial disfarçada de dança. Tudo isso sob risco de punição severa. E houve resistência de mulheres especificamente. Abortos provocados para não trazer filhos à escravidão. Infanticídio como ato de amor desesperado, preferindo matar o bebê do que vê-lo escravizado. Uso de ervas contraceptivas. Negação de amamentar filhos de senhoras enquanto eram forçadas a amamentar. Pequenos atos de rebeldia no cotidiano. A historiadora Mary Del Priore documentou dezenas de casos de escravas processadas por infanticídio. Os processos revelam que muitas admitiram ter matado seus bebês recém-nascidos e justificavam: prefiro vê-lo morto do que escravo. Eram condenadas à morte por isso, enforcadas ou queimadas, mas continuavam fazendo porque para elas era ato de humanidade. Isso mostra a profundidade do horror. Quando uma mãe prefere matar o próprio filho a vê-lo crescer no sistema, você tem dimensão da brutalidade que esse sistema representava. Não era mais brando que em outros lugares. Era insuportável. Vamos agora para as consequências psicológicas intergeracionais, porque trauma não desaparece com a abolição. Há estudos em epigenética que mostram que trauma extremo pode alterar a expressão genética e ser transmitido para gerações seguintes. Filhos e netos de pessoas que sofreram trauma severo têm maior propensão à ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Isso foi estudado em sobreviventes do Holocausto e seus descendentes, mas se aplica igualmente a descendentes de escravizados. A psicóloga Joy DeGruy cunhou o termo Síndrome do Estresse Pós-Traumático da Escravidão para descrever padrões de comportamento em comunidades afro-americanas que resultam de trauma histórico não tratado. No Brasil, não há pesquisa sistemática sobre isso, mas os sintomas estão lá. Desconfiança institucional, dificuldade de construir riqueza intergeracional, traumas relacionados à separação familiar, hipervigilância em relação a autoridades, internalização de inferioridade. Tudo isso são marcas do trauma escravista que nunca foi reconhecido nem tratado. E quando comunidades negras tentam discutir isso, são acusadas de vitimismo, de viver no passado, de usar escravidão como desculpa. Mas quem diz isso? Geralmente descendentes dos escravizadores, que herdaram privilégios, mas não querem reconhecer a origem desses privilégios. É fácil dizer supera quando você herdou terra, educação, nome de família respeitado, conexões sociais. É fácil dizer o passado é passado
quando o passado beneficiou sua família. Mas para quem herdou desvantagem, o passado não passou. Está vivo em cada estatística de desigualdade. Deixa eu te dar números concretos atuais que mostram como escravidão ainda define o Brasil. Taxa de homicídio de negros: 77% maior que a de não negros. Taxa de desemprego de negros: 64% maior. Renda média de negros: metade da de brancos. Representação de negros em cargos executivos de grandes empresas: menos de 5%. Esses números não caem do céu. São resultado direto de 300 anos de escravidão seguidos de 137 anos de abandono institucional e racismo estrutural. Não é passado, é presente contínuo. E aqui está a questão final que ninguém quer enfrentar. O que fazer agora? Como reparar 300 anos de crime? Como compensar milhões de vidas destruídas, trilhões em trabalho roubado, danos psicológicos e sociais que atravessam gerações? Não há resposta fácil, mas há começos possíveis. Reconhecimento oficial e formal do Estado brasileiro de que a escravidão foi crime contra a humanidade e suas consequências persistem. Pedido oficial de desculpas em nome da nação. Abertura completa de arquivos históricos. Inclusão obrigatória e honesta da história da escravidão em currículos escolares. Memoriais em cada cidade que participou do comércio de escravos. E a parte difícil: reparação material. Isso pode tomar várias formas. Fundo Permanente de Combate ao Racismo financiado por impostos sobre grandes fortunas, especialmente aquelas com origem em trabalho escravo. Redistribuição de terras para comunidades quilombolas. Investimento massivo em educação, saúde e moradia em comunidades majoritariamente negras. Cotas em universidades e mercado de trabalho. Tudo isso vai encontrar resistência feroz da elite. Já encontra. Mas a resistência não torna a reivindicação menos legítima. Pelo contrário, mostra exatamente por que é necessária. Se não dói, não é reparação real. Reparação significa redistribuição de poder e recursos. Significa que quem herdou vantagens injustas terá que abrir mão de uma parte delas. E aqui está a verdade final, a que mais assusta. A elite brasileira sabe disso tudo. Eles não são ignorantes. Eles sabem de onde vem o dinheiro deles. Conhecem a história de suas famílias. Sabem que bisavós e tataravós eram senhores de engenho, que abusavam de escravas, que torturavam, que matavam. Mas preferiram construir um silêncio coletivo. Preferiram a narrativa confortável da democracia racial, da mistura harmoniosa, do Brasil cordial. Preferiram apagar documentos, romantizar o passado, criminalizar quem denuncia, porque enfrentar a verdade significaria abrir mão de privilégios. E isso eles não estão dispostos a fazer. Então cabe a nós, o resto do país, a maioria descendente das vítimas e não dos algozes, manter a memória viva. Contar as histórias que tentaram apagar. Exigir reconhecimento e reparação. Não deixar que esqueçam. Porque quando uma sociedade esquece seus crimes, ela os repete. E de muitas formas, o Brasil nunca parou de repetir. As escravas sexuais dos senhores de engenho não são passado distante. São nossas bisavós, tataravós, ancestrais diretas. Suas histórias estão no nosso DNA, no nosso rosto, na nossa cor de pele.
E a dívida histórica segue impaga. Até quando?